Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando peões de cavalo e torre contra peão da torre. Vamos continuar o estudo. Se vocês lembram, a gente parou exatamente nessa posição no anterior, que foi o 20, o 25 e o 26. Nós paramos nessa posição. Agora nós vamos começar a partir dessa posição. Aqui é mais um momento interessante e decisivo para a avaliação dessa final. As brancas vencem graças à posição, que lhe permite cercar e vencer as casas críticas do peão H6 e capturá-lo. É verdade que o peão H não está bloqueado, mas se avançar as brancas jogam Z5 e vence. Quer dizer, se o peão vier para cá, nessa casa aqui, né, eu avanço para cá. E a chance de vencer é enorme, vai vencer praticamente. As casas críticas do peão H6 capturar. É verdade que o peão H não está bloqueado. Mas se avançar, as brancas jogam G5, foi o que eu mostrei, e vence graças ao peão passado apoiado. Embora não seja alguma dificuldade. Se as pretas se agarrarem ao rei, a manobra de desvio é muito instrutiva. Vejamos as duas variantes. Vamos ver a variante aqui com H5 aqui. Vamos ver o que acontece. Jogou H5. Vai jogar. Vamos jogar aqui. Desculpa, jogou a variante com H5. Jogou rei E6, rei E4, rei F6, rei D5. A manobra de desvio começa. Rei E7, rei E5, rei F7, rei F5, rei G7, rei E6. Segunda parte do manobra do desvio. Rei G6, H5. Cheque. Momento importante. Essa é a única forma de quebrar a resistência do rei preto. Agora, de fato, o peão H6 está bloqueado. Se as casas na sexta permitem que ele seja capturado, mas não está sendo permitido um contra-ataque que mal funciona. Rei G5. Podia ter jogado aqui G7, rei E7, rei H7, rei F6, rei G8, rei G6 e o peão cai. Também cheio das manobras. Rei F7, rei por G4, rei G6, rei F4, e cai a casa, né? Rei H6, rei F5, rei G7 e o peão vai embora. Agora podia ter jogado G5, rei F7, rei E5, outro movimento destrutivo. É um bom exemplo da composição, embora seja uma das mais eficazes, é apenas um caso particular das casas conjugadas. E, portanto, na luta geral dos reis para ganhar as caras-chave em cada situação. Nesse caso, as brancas rejeitam a oposição por razões específicas, mas disto não se pode trair regras gerais. Apenas o importante é a ideia de estar muito atento a cada caso. Muitas vezes a oposição funciona, e às vezes a anteposição. Vamos ver se jogar rei F5, rei G7, rei G6, rei H6. E graças ao recurso do afogamento, as pretas empatam. Rei G7, podia jogar aqui F5, rei F7, rei G6, rei G7, rei G5. Ó, aqui rei G7, G3. Mas vamos voltar. Agora viu todas as variantes, vamos voltar ao jogo. Jogou rei G4. O plano das brancas é levar o rei para H6. E então avançar os peões e chegar ao final de peão ganho. Vamos ver como é executado. Rei F6. Se jogar rei H6 e nega a passagem para H6, mas novamente permite uma manobra de desvio. Rei F5, rei H5. Rei G7, rei G5. Leva a variante principal, né? Mas aqui, G3. Agora o rei branco não deixa mais seu rival sair do canto. Só precisa pensar em como capturar o peão em H7. Ou H6 se ele avançar, passando para um final de jogo ganho. Rei H6, rei F6, rei H5,
rei G7, H6, H4. E volta de novo. Agora eu vou voltar ao principal. Rei H5, rei G7. Mais uma vez estamos numa posição instrutiva. As brancas querem ocupar H6 e podem fazê-lo de várias maneiras, mas uma delas está errada e vale a pena observá-la. G3. Se jogasse G5 ou então H3, H4 também vai ganhar. Mas não G4 e H6. Vale a pena observar nessa posição. Agora, para vencer, as brancas precisam levar o rei para F4. E seu próprio peão em G4 está no caminho. É, portanto, interessante notar que com o peão em G4, mesmo que o outro esteja em H2, é quase impossível vencer, porque não será possível chegar à casa H6, devido a esse recurso que é rei H4, rei G6, rei G3, H5, forçando empate. Mas vou voltar ao principal, rei F7. Se jogar H6, aqui o rei branco pode ir para F4 sem problemas. Para chegar aqui vai ser barbada, né? Isso aqui, rei G4, rei G6, rei F4. E graças ao tempo de reserva, as brancas garantem que alcançam a posição do diagrama 1227, que foi o que a gente viu agora há pouco. E daí vai jogar o quê? Vai voltar lá ao principal, rei H6, rei G8. E agora tem um monte de tempo, né? Os peõezinhos podem ir, o rei vai para lá, volta para cá e eu vou avançando os peõezinhos. Nós vamos ver a continuação disso no próximo. Certo, pessoal? Valeu! Vai ter continuação dessa posição. Aqui é muita variante e muitos estudos. Vai ficar muito pesado para fazer tudo um dia, tudo junto. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigadão a todos. Um abraço. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Dá like. Chama seus amigos. E bora aprender cada vez mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado.